day trade não é para você. Quem disse isso? Na verdade, a nossa mente, ele quer falar isso para você por conta de algumas questões que ainda não foram resolvidas. Existem alguns problemas que nos faz pensar realmente que day trade não é pra gente, que não é possível. Mas eu quero dizer para você que é possível sim. Então existem 5 erros que você precisa organizar e resolver para que day trade seja uma realidade na sua vida. Mas para isso, você precisa eliminar 5 pontos. Eu vou apontar para você. Esses pontos são importantíssimos para que você seja um trader de sucesso. Então, o primeiro erro que muitas pessoas vêm para o day trade achando que é dinheiro rápido. E não é dinheiro rápido. Ser day trade não é ganhar dinheiro rápido. Esse é um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam quando tem a primeira experiência. Não foi diferente comigo. Nos primeiros momentos que eu tive contato com o day trade, foi uma ilusão, porque eu ganhei dinheiro rápido e da mesma maneira que ela veio rápido, o dinheiro, né, foi embora muito rápido. Então, eu quero falar daqui, primeiramente, sobre o loss, né, fazendo uma analogia, o porquê você perde, pensando que day trade é dinheiro rápido. Você encara como um jogo de sorte e não é como um trabalho sério. E ser day trade não é um jogo de sorte, não é tigrinho, não é outro tipo de cassino, qualquer coisa assim. Pelo contrário, ser day trade é uma profissão, é algo sério. A gente está falando de dinheiro, de grande quantia de dinheiro, é negociação no mesmo dia, grandes instituições fazendo operações. Então, se você realmente pensa em obter resultados positivos do mercado, você precisa encarar isso com seriedade, né? Então você tem que pensar no seguinte: se você quer ganhar como um profissional, tem que estudar como um profissional e agir como um. Com as mesmas atitudes, você vai continuar com os mesmos resultados. Então você precisa encarar o day trade como uma ação de profissional, né? Então você precisa se preparar da mesma maneira, para que os seus resultados sejam na altura das suas atitudes. Então o segundo erro é o vício em clicar. Esse é um dos problemas sérios, principalmente para os iniciantes. Se eu estou falando de iniciante, porque ainda ele não passou por essa fase de vencer aqui e entender que ser day trade é algo profissional. Então você precisa parar de clicar tanto, porque se você está clicando muitas vezes, porque você não sabe o que fazer. Porque operações, todos os dias tem, para todos os operacionais. Só que um operacional bem definido não tem operação a todo momento, né? É surreal alguém que opera e tem aí 50, né, entradas no mesmo dia, 30 entradas no mesmo dia. Então, um operacional decente, eu acredito que 5 operações no dia é mais do que suficiente. Se você está passando por isso, mais do que isso, você está passando por overtrade. Você está fazendo muitas operações. Isso não é legal. O mercado não é como uma pescaria. Você está pensando que o mercado, você vai lá, joga a linha e traz o dinheiro, né? Você é um caixa eletrônico. E não é. O mercado não é assim. O mercado, você precisa ter um preparo para que você entre no mercado sabendo o que você vai fazer e obter resultados positivos dele, tudo bem? E para que você possa reverter o seu loss em gain, você tem que definir uma meta. Seja uma meta de gain, seja uma meta de loss. Todo trade ele vai passar por momentos ruins, vai passar por momentos que vai ter dias ruins, dias difíceis, momentos que ele não está bem, ele vai fazer a sua análise de forma errática e pode ser estopado. Só que ele precisa entender que se isso acontecer, isso é natural na vida de um trader. Então defina a sua meta, tanto de gain, tanto a sua meta de loss para o dia. Não fique operando, não fique se desgastando. Você precisa ter o seu emocional pronto para que você possa reverter o seu quadro de um dia ruim, para que no dia seguinte você possa voltar a operar bem e ter um resultado excelente, né? E um terceiro erro, mas antes de passar para o terceiro erro, me ajude aí com um like, faça um comentário. Se você tiver alguma dessas situações que você está passando hoje, comente aí embaixo, né? Dê seu like e se inscreva no canal. E vamos para o terceiro erro e vamos até o final, que vai valer a pena. E o terceiro erro é querer ficar rico. Querer ficar rico? Claro que pode, eu quero ficar rico. Mas a questão é ficar rico de forma instantânea, muito rápido. E não é assim. O day trade, o nome day trade, que são negociações no mesmo dia, mas não é no mesmo dia que você vai ficar rico. A questão é que leva tempo, é isso que você precisa saber. Isso é uma questão importantíssima, né? Eu também, quando eu comecei no mercado financeiro, operando, eu jurava que eu ia fazer muito dinheiro. E não foi assim. Ao longo do tempo eu fui entendendo que ser day trade tem muito mais questões e muito mais variáveis dentro desse modo de operar. Então você precisa entender que você pode ficar rico, mas não de forma tão rápida como se parece. Tudo bem? Muita gente aí fica mostrando boletas, mostrando carros e mansões. Pode ser que chegue lá, e vai chegar, você vai chegar, mas não é tão rápido assim. Então você precisa trilhar um caminho e no momento certo você vai chegar lá. Então, a grande parte do loss vem porque opera com risco muito alto. Então, pouco dinheiro com risco alto não combina. Se você começar o seu operacional operando, tem uma banca pequena, você precisa operar pequeno. Se você tiver uma banca grande, uma banca interessante, você pode operar com risco alto. Tá? O risco alto não, perdão. Você operar alavancado, desde que esteja adequado com a sua banca. Então, para reverter o seu loss em gain, você precisa entender que comece pequeno, opere de acordo com o seu capital investido, né? Se você tem
um determinado capital, você precisa operar de acordo com o seu capital. Recomendo aí que você tenha um risco por dia de 3% do seu capital, para que você possa amadurecer seu operacional e você ter vida longa no day trade e reverter isso em gain e certamente você chegar na tão sonhada riqueza aí que você pensa em chegar. Tudo bem? Então, por quarto erro, a gente vem pensando na seguinte frase: a busca pelo setup mágico. Isso daí é comum para os traders que vêm para o mercado achando que depois de vários erros ele acha que ser day trade o resultado vem pelo setup mágico. E não é assim, não é. Existem muitas variáveis, tá? A respeito de um operacional. Então, o loss ele está associado a achar que existe um setup mágico. Eu pensei nisso também, eu achava que as médias móveis ia resolver meu problema, que volume ia resolver meu problema, que RCI ia resolver meu problema, e muitos outros indicadores iam resolver meu problema. E até alguns operacionais muito bem validados, mas não foi isso que mudou a minha história. Não foi, mas foi a maneira de pensar de que existem outras variáveis, né? Que o day trade ele não está ligado literalmente a uma chave, mas sim uma consistência. Na consistência de entender que você pode tomar um loss um dia, que no outro dia você não vai bater sua meta diária, você vai fazer uma meta abaixo, meia meta, por exemplo. Vai ter dia que você vai ter loss. O problema é que as pessoas sabem, muitos iniciantes sabem, que ele precisa parar quando ele está num dia ruim e o que ele faz? Ele dá continuidade àquilo. Então ele não está consistente num plano de trade que ele mesmo determinou. Então, para que você reverta o seu loss em gain, escolha uma estratégia e repita ela até ficar bom. Um dos problemas é que, às vezes, a gente começa a operar, por exemplo, médias móveis, opera, faz ali um dia de gain, outro dia fica ruim, outro dia bom, mas você nem sabe operar de fato, você não faz uma amostragem de trade, você não sabe se aquele operacional realmente é válido. Isso por quê? Porque você nem sabe usar ainda. Você começa a usar uma ferramenta, mas você não vai fazer algumas amostragens, alguns dias de entrada, para ver se realmente aquilo ali é para você, se você vai mesmo dar continuidade naquele tipo de operacional. Sabe o que é um dos problemas? Exemplo, um jogador de futebol. Um jogador de futebol, para ele se tornar um jogador profissional, e mesmo quando ele é profissional, ele não joga em todas as posições. Ele não faz todas as funções dentro do campo de futebol. Ele faz o quê? Treinamento de fundamentos. O que isso tem a ver com day trade? Se você sabe operar com média móvel e você é excelente com isso, você pode atribuir também volume no seu operacional. Mas você precisa treinar isso para que você possa realmente validar isso. O problema é que as pessoas têm buscado alguns setups, né, para o seu operacional e não sabe utilizar, e aquilo se reverte em perdas. E aí você começa a achar que day trade não é para você, tá? E o último erro, existe muito mais, mas eu queria citar somente esses 5, que é: você sabe para onde está indo? Você sabe. Você pode ter um operacional, você já tem uma dinâmica, você já fez um plano e você está realmente cumprindo esse plano? Você sabe por que as coisas não estão dando certo? Operar sem anotar seus erros, sem revisar suas entradas. Você já fez todo o seu plano, você já observou tudo aquilo que você sabe que não deve fazer, né? Você já viu que você não pode ser viciado em clicar. Você já sabe que o dinheiro não vem tão rápido assim. Você não vai ficar rico no primeiro dia de trade, tá? Primeiro dia de mercado. Você não busca mais um setup milagroso, o setup mágico. Mas sim, você tem um operacional e sabe utilizar, você já sabe que ele é validado. Mas você está refinando esse teu operacional? Você tem as anotações das suas entradas? De quando saiu, por que você fez um break-even, por que você fez uma parcial? Você tem anotado isso? Isso é importante. Tá? Porque você precisa saber para onde que você está indo. Você tem um operacional, mas você precisa saber se esse operacional é válido para você. Mesmo que você já tenha certeza disso, você precisa refinar esse operacional para que sua taxa de acerto seja maior. E aí você tenha realmente uma vida longa, tá? No day trade. Tudo bem? Então, reverta isso em gain, anote suas entradas e escreva os motivos das suas entradas. Exemplo disso é esse vídeo que está no card. Dê uma olhada nesse vídeo, que é uma maneira do que eu faço ao final do meu pregão, tá? No final do dia. Então, para terminar, você está no caminho certo. Se alguém falou para você que o day trade não é para você, eu quero falar para você que é possível sim. É possível ser day trade. A questão é como você vai lidar com isso. Então, você resolvendo grande parte dessas questões, desses erros aqui, certamente as coisas vão ser diferentes para você e vai dar tudo certo, tá? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e veja esses outros vídeos aí que fala de operacional, fala do meu plano de trade para 2026. Dê uma olhadinha aí, isso vai te ajudar bastante.